Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos fazer uma videoaula referente à revisão dos capítulos 4 e 5 do livro de filosofia de vocês. Esses capítulos finalizam a unidade 1. Na última videoaula, nós falamos, da revisão dos capítulos 1, 2 e 3, do tempo, da autonomia. E agora nós vamos falar do 4 e 5 para fechar a unidade 1 e podermos, a partir da próxima videoaula, começarmos a unidade 2 nos capítulos 6, 7, 8, 9 e 10. Nesses dois capítulos que trabalharemos hoje, a revisão, iremos lembrar da questão do preconceito no capítulo 4 e da escola, a importância da escola no capítulo 5, ok? Na página 18, então, nós temos o início do capítulo 4, dizer não ao preconceito, uma ação política. Primeiro, nós temos que, antes de iniciar isso, compreendermos o que é preconceito. E preconceito seria uma ideia preconcebida de não aceitação do outro ou de um grupo de pessoas, ok? Ao qual não se encaixam naquele seu padrão, ok? Sendo assim, este capítulo seria muito interessante se estivéssemos trabalhando ele nas aulas presenciais, porque quando falamos de preconceito, nós lidamos com tantas questões e é muito bom ouvir cada um de vocês, porque vocês com toda certeza ou já viram ou já passaram por isso, de terem sofrido com algum tipo de preconceito, ou até mesmo com o bullying, que é nada mais do que uma ação que ocorre muito dentro das escolas. Essa ação de agredir a outra pessoa de uma forma, às vezes, física ou psicológica dentro, principalmente das escolas, ou às vezes até do ambiente de trabalho, enfim. Bom, mas não estamos em aulas presenciais, então vamos trabalhar esse conceito na, na aula aqui, através do vídeo. Sendo assim, preconceito é algo que nós vemos sempre a sociedade tentando dialogar pelo fim do preconceito. Nós temos diversos tipos de preconceitos. Podemos intitular aqui um preconceito racial, no nosso país, por exemplo, o preconceito contra a raça negra, desde a época da escravidão, assim como contra os índios, né? Também é um preconceito. Então, preconceito racial, racismo. Temos a intolerância religiosa, né? Principalmente contra as religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, mas também, em alguns casos, contra os evangélicos, né? Que vem crescendo muito no nosso país. Mas todo esse preconceito que ocorre, né, se chama intolerância religiosa. Nós temos também aí a homofobia, que seria o preconceito a pessoas homossexuais, que gostam de pessoas do seu mesmo sexo, biológico nesse caso. Temos também a gordofobia, por exemplo, preconceito com pessoas que têm esteticamente um padrão fora do que nós estamos habitualmente comumente nós vemos, por exemplo, né, os chamados gordos ou gordas. Nós também temos a xenofobia, que seria o preconceito com pessoas estrangeiras ou pessoas de um outro estado, né, quando nós chamamos aí de Paraíba, uma pessoa que veio e que fala de uma forma diferente, os nordestinos que migraram dos seus estados para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, por exemplo, em busca de uma nova vida. Talvez até vocês mesmos tenham familiares que sejam nordestinos e que já passaram por essa xenofobia. Enfim, nós temos diversos tipos de preconceitos. Essa discriminação, por exemplo, contra as mulheres, né, o que nós chamamos de misoginia, é a não aceitação da mulher, do que a mulher faz, é o ódio à mulher. Né? Também conhecemos o machismo, que é uma forma de não aceitar o que as mulheres fazem.
Enfim, são diversos os tipos de preconceitos. E todos esses preconceitos, eles dizem muito sobre a sociedade ao qual nós vivemos. Nós vivemos em uma sociedade, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Várias sociedades que têm estereótipos, que têm vislumbrado desde muito tempo um padrão de normalidade, uma tentativa de normalidade. Porém, nós sabemos que todos somos seres individualmente diferentes e socialmente, né, somos diferentes. Por essa razão, o preconceito ele é combatido e deve ser sempre combatido. Não podemos aceitar de forma nenhuma que pessoas sofram com essa ideia pré-concebida que existe de não aceitar o diferente, de não aceitar as pessoas que vivem dentro de um outro padrão ao qual nós não vivemos ou nós não gostamos, ok? Esse é o ponto principal deste capítulo. Sendo assim, o capítulo também traz um teórico famosíssimo que se chama Friedrich Nietzsche. Tá? Esse filósofo alemão, ele trazia a ideia de que a humanidade, o ser humano moderno, na modernidade, ele não está preparado para viver nessa sociedade complexa. Nós não compreendemos a nossa vida diante da complexidade humana. Por essa razão, ficamos angustiados e não sabemos nos colocar dentro da sociedade. Sendo assim, quando somos um pouquinho diferente do que é normal, ou seja, todos nós, porque todos nós temos um quê de anormal, entre aspas, porque não existe normalidade, né, nesse sentido, tá? Mas dentro desse padrão de costumes, de regras, quando nós saímos dele, nós nos sentimos aí muito mal, muito diferentes, muito angustiados. E Friedrich Nietzsche traz exatamente essa questão, né? Pela intolerância que o ser humano tem contra um grupo de pessoas que ele considera diferente, ou por uma pessoa individualmente que ele ache diferente, por essa intolerância há um sofrimento muito grande do ser humano. Muitas vezes até o próprio ser que comete aquela intolerância, que é preconceituoso, às vezes se esconde por trás de uma capa. Às vezes ele queria estar podendo ser aquilo ao qual ele reclama, mas por tentar fingir ser quem não é, ele acaba se transformando em algo que discrimina, que é intolerante ao diferente. Né? Aquele que sofre o preconceito diretamente sofre questões psicológicas, às vezes sofre questões físicas. Quantas vezes não vimos aí, na época da escravidão, negros e negras que eram amarrados, que eram escorraçados, que apanhavam e que morriam por conta de não aceitarem, obviamente, aquelas amarras que a sociedade impunha para a vida de todos aqueles que vieram da África e dos seus descendentes. Né? Felizmente, hoje não existe mais escravidão legalmente no nosso país, apesar de sabermos que muita gente ainda vive em condições análogas, ou seja, em condições parecidíssimas com a escravidão. Além disso, sabemos que ainda há racismo no nosso país, esse é um racismo estrutural que nós chamamos. A estrutura do nosso país é uma estrutura racista. E nós temos que entender que todos nós temos um quê de racismo. Basta pararmos, analisarmos, ouvirmos o que as pessoas que sofrem com isso têm a falar. Aquele papel é um papel de fala, é um local de fala deles. E o nosso papel é de ouvir, de compreender e de buscar mudança. Mudança no sentido de pararmos, de sermos preconceituosos e de lutarmos contra todas as pessoas que são preconceituosas, ok? Bom, a gente fecha esse capítulo na página 20 com Norberto Bobbio, que fala aí também, né, dessa questão dos prejuízos que ocorrem ao indivíduo com a questão
desse juízo de valor que é feito pelo outro indivíduo, e também com Nelson Mandela, o grande Nelson Mandela, né? Norberto Bobbio, ele diz, ele busca compreender sobre a eliminação do preconceito, e ele não consegue enxergar a possibilidade de se exterminar por completo o preconceito, mas que ao menos tenha-se uma garantia de que os preconceitos eles serão combatidos e que haja uma conscientização social e cultural para combatê-los. Para fechar esse capítulo, Nelson Mandela, grande nome, grande figura da história da humanidade, que lutou contra o apartheid, um fenômeno que ocorreu na África do Sul, que dividia os brancos dos negros, cada um tinha um local para sentar, os negros nos ônibus não sentavam, por exemplo, os brancos tinham seus lugares. Era um fenômeno muito feio, muito ruim, muito absurdo de preconceito, de discriminação que existia na África do Sul. E o Nelson Mandela lutou contra ele e conseguiu. Ficou preso muitos anos por ter lutado contra isso, uma coisa que hoje é tão bem vista pelo que ele fez. Ficou anos e anos preso e, quando foi solto, foi eleito presidente do seu país. Olha que incrível. Bom, no outro capítulo, no capítulo 5, nós podemos falar aí um pouquinho sobre a escola, que é o real objetivo deste capítulo, né? A escola é um lugar onde nós principalmente trocamos conhecimento. A concepção de escola para um pedagogo, para uma pessoa que trabalha com licenciatura, como eu, como qualquer outro professor, deve ser uma concepção de um lugar onde eu ensino e aprendo, onde há uma praxis, ou seja, uma troca de conhecimento. Ninguém vai para a escola detendo todo o conhecimento do mundo. Ninguém sai da escola sem deter nenhum conhecimento. Esse é o bonito do meio escolar, deste ambiente escolar. E quem constrói o ambiente escolar? Desde a tia ou do tio que fica na portaria, até o professor, até a coordenação, até a senhora ou o senhor que limpa a sala de aula, e vocês, alunos e alunas, que compõem também tudo isso. Então, a escola ela é constituída, ela é construída por diversas mãos, por diversas teorias. Ela é um lugar de livre acesso ao aprendizado, ao saber. E é nela, nesse espaço propício a saber, ao conhecimento, que nós devemos debater ideias, buscar compreender situações, criticar positivamente ou negativamente alguns conceitos e sempre construir. A ideia de escola é construir pontes para que nós possamos chegar mais além cada dia mais. Nesse sentido, a escola, nesse momento, por exemplo, faz muita falta. Vocês podem ver que não estamos tendo aula presencial, né? As aulas presenciais estão suspensas. Nós estamos fazendo o máximo possível aqui, dando videoaulas, fazendo diversos e diversos vídeos para que vocês em casa possam aprender. Mas ainda assim vocês têm a noção de que não é a mesma coisa, porque na sala de aula vocês estão junto com os alunos, com os outros alunos, vocês estão com o livro, vocês estão com o professor, vocês têm o quadro, vocês têm toda uma dinâmica que é propícia ao aprendizado. Naquele lugar magnífico que é a sala de aula, incrível que é a sala de aula, é onde vocês podem saber o que o outro sabe sobre um tema, né? Entender o conhecimento de uma outra pessoa da sala sobre aquele tema, perguntar para o professor ou para a professora sobre aquele tema e dar a sua própria opinião, também ter voz além de ouvir. Além de escutar o professor e os colegas, você também tem voz na sala de aula. E isso é que é o interessante da escola. Nós fechamos esse capítulo falando de Paulo Freire, um grande nome da pedagogia, não só do Brasil, apesar de ser brasileiro, mas do mundo inteiro. Paulo Freire é um dos pedagogos mais estudados no mundo. E ele, como eu falei, é brasileiro, um educador brasileiro. Muitas vezes colocam Paulo Freire em uma situação aí
muito mal, na situação de que ele era um revolucionário no sentido ruim da palavra. Pelo contrário, ele era um revolucionário no sentido muito bom. Ele era um revolucionário porque ele queria revolucionar e construir uma escola aberta, uma escola onde as pessoas pudessem aprender e desenvolver o que era capaz, o que lhe era possível, dentro de uma liberdade, de uma autonomia, de uma praxis, como eu falei no início, né? De uma troca onde o professor ensina, mas também aprende, aonde o aluno aprende, mas também, de certa forma, ensina. Então, Paulo Freire é um dos construtivistas da educação. As suas ideias são consideradas ideias construtivistas. E um de seus livros, chamado Pedagogia do Oprimido, ele fala sobre a educação bancária. A escola não deve ser um local meramente para ensinar as pessoas a serem trabalhadores e trabalhadoras no futuro, mas também para dar a essas pessoas o entendimento capaz deles poderem se desenvolverem a sua individualidade, ao seu conhecimento, a sua sabedoria e a sua capacidade reflexiva sobre qualquer coisa. Sendo assim, a filosofia serve para isso, para que vocês pensem muito. É importante demais que vocês possam refletir, argumentar, teorizar e conhecer tudo o que vocês têm interesse. Fico por aqui. Grande beijo, grande abraço a todos e todas. Espero que vocês possam ter compreendido todas as resoluções dessa primeira unidade, tanto na videoaula passada, dos capítulos 1, 2 e 3, quanto nessa dos capítulos 4 e 5. Na próxima videoaula trabalharemos então o capítulo 7, iniciaremos a unidade 2 do livro de vocês. Grande beijo, grande abraço, até a próxima, fiquem em paz.